Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal onde eu anuncio a mensagem da Palavra de Deus. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e compartilhe com seus amigos. Quero ler um texto da Sagrada Escritura que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde lemos o seguinte: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Houve um poeta chamado Coralino Ibaldo, que escreveu uma letra chamada Se a Cruz Falasse. Dizia ele nesta sua belíssima composição: se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados Deus manifestou, do alto da cruz já raiou a luz para te iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aceita Jesus Cristo, que hoje tens visto seu imenso amor, entrega a tua vida, que hoje redimida ela ficará. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Que belíssima poesia feita por este servo do Senhor que já dorme em Cristo, Ibaldo Coralino, que está nas mansões celestiais e tão bem expressou o que o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por quê? Primeiro, a cruz era um instrumento de punição para os piores criminosos. A cruz servia para que os piores criminosos morressem de forma exemplar, para que os demais temessem e não andassem nos caminhos errados. A cruz também era símbolo de maldição, pois no Velho Testamento escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Logo, quem é crucificado é maldito deste mundo e foi maldito de Deus, porque Deus estava ali expressando a maldição. Pois foi justamente na cruz o lugar onde o próprio Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, tomando a forma de homem, fez-se pequenino, cresceu, viveu, proclamou a mensagem de salvação e de que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E quando chegou o momento apropriado, após Jesus ter pregado, ter anunciado as boas novas de salvação, ter curado os enfermos, dado vista aos cegos, alimentado os famintos, dessedentado a sede daqueles que estavam sedentos por justiça, ele agora entregue nas mãos dos principais escribas, saduceus e fariseus, sofre através da traição de Judas Iscariotes, é negado por Pedro, o apóstolo, e então humilhado, açoitado, ensanguentado, feito ridículo diante de todas as pessoas, segue sereno e quieto para a cruz do Calvário,
o seu altar de sacrifício. Ali ele depõe a sua vida nas mãos de Deus, quando crucificado proclama, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de tensa e terrível agonia, ele, após as 3 horas, veio a falecer. E o seu falecimento provocou uma grande comoção geológica, pois um terremoto avassalador veio sobre Jerusalém, rompendo o véu do templo de cima a baixo, abrindo as sepulturas de muitos que recentemente haviam sido depositados nas sepulturas, e estes foram vistos por muitos. Ali estava o sinal de que a própria natureza gemia ante o sofrimento pelo qual o Filho de Deus passara. A cruz, instrumento de maldição, instrumento de punição, tornou-se o símbolo da salvação. A mensagem dos cristãos é de que Cristo morreu na cruz para reconciliar consigo mesmo a humanidade junto de seu Pai. Na cruz, Deus faz as pazes com os homens, porque, segundo a santidade de Deus, nenhum ser humano poderia entrar no céu, uma vez que Deus é santíssimo e o ser humano é pecador, desde que Adão, o primeiro pai humano, pecou e desobedeceu a Deus. Todos os seus filhos nascem em pecado, e diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo veio, sendo ele o dom gratuito de Deus, para dar a vida eterna à humanidade. Então Cristo na cruz paga o preço do sacrifício para a minha salvação. Pagamento que eu, com a minha vida, não seria capaz de fazer, porque a minha vida pecaminosa nenhum valor tem diante de Deus para interceder pela raça humana. Mas a de Jesus, o homem que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, ele sim, a sua morte e o seu sacrifício valeram por toda a humanidade. Então a cruz é o caminho da salvação. O ser humano que quer ser salvo por boas obras encontra na cruz o tropeço, porque diz: se Cristo é o Salvador e morreu na cruz para salvar os pecadores, eu não tenho que fazer nada? Então alguém diz: Cristo já fez tudo por você. O que você tem que fazer é arrepender-se de seus pecados e crer no que ele fez. Então este ser humano que quer ser salvo por boas obras diz: não, eu não posso aceitar. Eu tenho que fazer alguma coisa para fazer a minha própria salvação. Então, esta palavra da cruz para ele é loucura. Ouvi há dias atrás um dos grandes médiuns espíritas dizendo o seguinte: esta questão de Cristo morrer na cruz para nos redimir dos pecados, derramando seu sangue, isso tudo é bobagem. Foi o que ele disse. E ele é um médium de 90 anos, famosíssimo, com centenas de livros publicados. Para ele, a salvação só pode ser conquistada pela própria alma humana, através de infinitas reencarnações, onde o próprio ser humano vem, vive, paga pelos erros da vida anterior, sobe um degrau, ou se descer, volta para pagar de novo, e assim infinitamente. Para eles, a palavra da cruz é uma loucura. Para outros que se dizem cristãos e que querem comprar os céus com ofertas, com sacrifícios, com penitências, com promessas, tentando pagar a Deus alguma coisa pela sua bondade, a cruz também de nada vale, porque para eles, se nós não fizermos a nossa parte, a cruz não vai nos salvar. Para estes, a cruz é loucura. Para os ateus, a cruz é loucura, porque ela nada mais é do que a expressão de uma sociedade que não soube conviver com uma ideia diferente. Por isso matou o homem Jesus, se é que o homem Jesus um dia existiu, dizem eles.
Então, para eles, a palavra da cruz também é loucura. Mas diz a Bíblia que para nós, os que somos salvos, a palavra da cruz é o poder para a salvação. Porque esta palavra da cruz nos aponta o poder de Deus, que colocou sobre as costas de Jesus o preço pelo pagamento dos nossos pecados. E ele pagou para que nós não pagássemos. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele foi morto para que nós não morrêssemos. E hoje, após a cruz, Cristo ressuscitou porque a morte não pôde contê-lo. E voltando à vida, ele disse: eu vivo, vós vivereis também. Ele prometeu o céu para aquele homem moribundo, ladrão, do lado de sua cruz, que, crucificado à sua semelhança, disse: nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez que pudesse valer este sacrifício. Então ele vira-se para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Cristo afirmou categoricamente para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque para aquele ladrão, a palavra da cruz é: ele está aí sem merecer. Eu estou aqui merecendo. Faze alguma coisa por mim. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o seu sacrifício na cruz, quando nós olhamos para o grande amor de Deus, sublime amor, a cruz é a sua mensagem de salvação, vem à nossa vida e ao nosso coração. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. A palavra da cruz é a nossa mensagem. A palavra da cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. Bendito seja Deus que nos proveu grande salvação. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por tão grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pela mensagem da cruz, mensagem de salvação. Obrigado pela voz da cruz, porque se a cruz falasse, ela teria tanto que lamentar o sofrimento do Salvador sobre o seu dorso. Mas a cruz não fala, Senhor. Nós falamos e proclamamos que a cruz de Jesus é a mensagem que nós proclamamos para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o canal Ministério Essência Cristã. Você que ouve as nossas mensagens, considere ser um dos mantenedores deste canal. Aqui em cima o meu número de Pix, através do qual você pode ser um dos nossos mantenedores. Também é o meu número de WhatsApp, através do qual você pode se comunicar diretamente comigo. Veja sugestões em volta, assista a outras produções nossas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!